Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Anderson Fumax. Vamos iniciar a nossa matriz de contabilidade de custos, uma disciplina também muito cobrada em concursos públicos e que a galera tem uma dificuldade normalmente em entender sobre essa disciplina. Eu sou particularmente um apaixonado por contabilidade de custos, até porque já trabalhei muitos anos, né, nessa área e faço consultorias nessa área. Então vocês vão ver que é uma área fascinante, um segmento fascinante da área da contabilidade. Legal? Tá? Então espero que vocês gostem aqui desses conteúdos, né, que vamos trazer. E obviamente, né, também teremos aí gravações de questões, né, dessa disciplina. Embora, né, cada um desses blocos, né, terão aí, obviamente, algumas questões, tá? Então, meu nome é Anderson Fumax, né? Estamos aqui trabalhando nas 7 fontes, né, com a contabilidade geral avançada, custos, né? Também faremos contabilidade pública, a análise das demonstrações financeiras e tudo mais. Bacana? Então vem comigo na tela, meus queridos. Tá? Então, aspectos introdutórios, contabilidade de custos, Anderson Fumax. Bom, então vamos lá, meus queridos. Primeiramente, é importante que a gente entenda, né, que a contabilidade de custos é um segmento da contabilidade, né, como nós vimos na contabilidade geral. Eu tenho vários segmentos, né? Uma delas é a contabilidade de custos, né, que se destina a produzir informações para diversos níveis gerenciais de uma entidade, tá? Então, ou seja, quando a gente fala em contabilidade de custos, tá? A gente pode estar falando de contabilidade voltada para a indústria, né? Porque justamente ela surgiu como contabilidade industrial, né? Mas percebeu-se que as empresas prestadoras de serviços também utilizam as informações da contabilidade de custos para tomar decisões, né? E aí, em algumas faculdades, né, existem as disciplinas de contabilidade de custos e contabilidade gerencial, por exemplo, ou análise de custos, né? Mas dentro do ambiente de concurso público, fica tudo dentro da contabilidade de custos, tá? E ela teve origem justamente na Revolução Industrial, né, por conta da produção em escala, né? Ou seja, houve a necessidade, né, de se produzir em grandes quantidades e existia uma necessidade de controlar os fatores de produção, né? Ou seja, mão de obra, né? Os custos indiretos, né? A própria matéria-prima, né? Em detrimento à era mercantilista, né? A era mercantilista era basicamente troca, comércio, permuta, né? Então não tinha essa necessidade de controlar estoque. Agora eu tenho, porque eu tenho quantidades, né, produzidas em larga escala. Legal? Então a quantidade de custo, na verdade, começou a ser chamada de quantidade industrial no primeiro momento e depois foi se aperfeiçoando, né, até chegar a quantidade de custos barra gerencial. Bacana? Tá? Objetivos da quantidade de custos, né? Permitir a avaliação de estoques, né? Que foi o primeiro objetivo inicial, né? Para quê? Para apurar o custo de vendas, ou seja, o que não foi vendido está no estoque, e o que não está no estoque está sendo vendido, né? Então vou apurar o custo de vendas e consigo, se eu apuro o custo de vendas corretamente, eu apuro o resultado econômico da entidade, né? Ou seja, porque a gente tem na DRE lá a receita líquida menos custos de venda, né? Então, se o meu custo de venda ele é apurado corretamente, eu tenho o resultado da entidade. Também me permite dar suporte para a tomada de decisões gerenciais, né? Atende necessidade de controle de informações específicas, quando nós falamos de custo padrão, e embasa orçamentos, né, e projeções financeiras, né? Então, todo orçamento começa com a receita, mas logo depois da receita eu tenho os custos, né? Então, se eu tenho um custo orçado, um custo planejado, né, um custo planejado, eu consigo justamente planejar o meu orçamento. Legal? Beleza? Tá? E aqui talvez seja um dos primeiros pontos aqui de confusão, né? Que a galera faz, né? Que é a terminologia aplicada à área de custos, né? Porque muitas pessoas confundem os termos, né? Ah, tudo igual, né? Não é tudo igual. Eles são termos parecidos, mas não são necessariamente iguais. O bizu que eu dou é o seguinte: o gasto, repare que o gasto está aqui em cima, né? Ele está como se fosse hierarquicamente superior, né, a todos os outros itens, né? E é isso mesmo. Eu posso ter um investimento como um gasto, uma perda como um gasto, um desperdício como um gasto, a despesa como um gasto e o custo como um gasto. Tá? E aqui o desembolso está fora, aqui também vocês vão entender um pouco por quê. Tá? Então, o gasto é um conceito mais genérico, né? Um conceito mais abrangente. Tá? Então, ou seja, o gasto é todo sacrifício financeiro ou econômico, né? Porque nem sempre o sacrifício gera desembolso de caixa, né? Com que a entidade arca, seja para obter um produto, seja para prestar algum serviço, né? Então, ou seja, esse gasto pode ser um investimento, pode ser uma perda, pode ser um desperdício, né? Pode ser uma despesa
e pode ser um custo, tá? Quando a gente fala de investimento, né, eu estou relacionando, né, nessa terminologia de custos, né, o investimento a um ativo, né? Ou seja, eu estou adquirindo um ativo, né, que vai ter a sua, vamos dizer assim, a sua particularidade, né, dentro da sua empresa, né? Então ele vai ser justamente utilizado para gerar algum tipo de benefício econômico, né? Então, ou seja, então vai ser ativado conforme a sua vida útil e de acordo com os benefícios atribuíveis aos períodos futuros, né? Então, por exemplo, a aquisição de matérias-primas é um tipo de investimento que eu estou adquirindo o estoque, né, para posterior revenda ou para produção para depois vender nesse produto acabado, né? A compra de máquinas que gera benefícios econômicos através do uso, né? Então, ele tem uma vida útil, ele sofre depreciação, né? E aquisição de software, no caso, né? Que são os ativos intangíveis que também são utilizados para gerar algum tipo de benefício econômico, seja pelo uso, né? Normalmente pelo uso da empresa. Legal? Beleza? A perda ao qual me refiro aqui no primeiro momento não é a perda normal do processo produtivo, pelo contrário, é a perda anormal, é a perda que ocorre ocasionalmente, né, de forma involuntária. Então, por exemplo, eu tinha um estoque lá, pegou fogo, né, ou o estoque sofreu uma enchente, ou houve um roubo. Então, houve uma perda anormal involuntária, tá? Que é diferente, né, da perda normal. Então, essa perda aqui, ó, é diferente da perda normal, tá? Então essa perda ela justamente ocorre de forma involuntária, fortuitamente, né? Ocasionalmente. A empresa em tese não concorre, né, para que aquilo aconteça. Então se acontecer a perda é despesa, não tem jeito, né? Vai para resultado, perdi, um abraço, tá? E o desperdício? O desperdício já tem relação com um certo grau de ineficiência, seja administrativa, né, seja operacional da empresa, né? Então a ineficiência pode ser através de um retrabalho, de um estoque excessivo, né, da utilização indevida de material, né, que isso gera, na verdade, um gasto maior do que o proposto inicialmente, né? Então, quando ocorre o desperdício, ou a empresa de fato assume aquele custo adicional, né, ou vai colocar isso no preço, né? Só que quando coloca isso no preço é complicado, né? Porque as margens de lucro são muito apertadas, né? Então, o desperdício aqui tem relação com ineficiência. Já a despesa, né, é um bem ou serviço que ele é consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas, né? Então a despesa é um gasto que tem relação direta ou indireta com a geração de receitas, tá? Comissão de venda, por exemplo, eu pago a comissão de vendas quando o vendedor vende. A propaganda e publicidade são gastos que a empresa tem para poder aumentar as suas vendas, né? Os salários da administração, embora não tenham relação direta com as vendas, eles são gastos necessários, né, da administração como um todo, né, para que essa administração possa trabalhar em prol da geração de receitas. Não que o salário da administração vai gerar diretamente receita, né, mas é um gasto necessário para justamente gerir, né, as receitas que a empresa está incorrendo. Legal? E o custo, né, é justamente um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Eu costumo dizer o seguinte: o custo ele tem relação com a atividade operacional da empresa ou atividade fim, né, para ficar ainda mais fácil, né? Então, ou seja, se eu estou falando de uma indústria, o material consumido na produção de um produto, ele é custo, né? A mão de obra direta aplicada na atividade operacional é custo. A depreciação de uma máquina utilizada na produção é custo. Da mesma forma que a amortização de um software utilizado na prestação de serviço também é custo. Legal? Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Eu tenho que correlacionar aquele gasto com a minha atividade fim, né? Com a minha atividade operacional. Bacana? Tá? E aí, pontos importantes. A perda normal do processo produtivo, ou seja, a perda normal, ela é custo, que não foi aquela perda que nós falamos. A perda que nós falamos foi a perda anormal. Então, essa perda, ela vai direto para resultado. Legal? Tá? Então, ou seja, a perda normal tem relação com custo.
Perda anormal tem relação com o DRE, tem relação com o resultado. Por que a perda normal faz parte do custo? Porque, por exemplo, eu estou sentado numa cadeira aqui, né? Deixa eu até abrir aqui para vocês visualizarem melhor, né? Eu estou sentado numa cadeira aqui. Essa cadeira, ela precisa, né, ser, ela passa por um processo de produção. E existem vários itens que compõem essa cadeira, né? Existe aqui madeira, borracha, ferro, né? Uma série de itens, né? Só que o formato dessa cadeira, ele tem um design para isso, né? Então, por exemplo, lá, uma parte da borracha, ela precisa, em tese, né, ser cortada para fazer o formato do assento, né? Uma parte do ferro ele precisa ser cortado para fazer o design da base da cadeira. Então, se eu comprar a matéria-prima pura, bruta, né, eu vou ter que justamente me desfazer de uma parte, né, desse material para poder produzir a cadeira. Só que isso faz parte do processo produtivo, faz parte do custo dessa cadeira, né? Então, toda vez que eu produzir essa cadeira, né, essas perdas, vamos pensar assim, elas já fazem parte do custo, elas são perdas normais do processo, né? Então, ou seja, é por isso que a gente considera efetivamente a perda normal como processo dentro do custo. Tá? A anormal que vai direto para resultado. E a depreciação, por exemplo, ela pode ser custo ou pode ser despesa, né? Ou seja, ela vai ser custo se tiver relação com a atividade fim, se tiver relação com a atividade operacional, né? Se eu estiver falando de uma depreciação, por exemplo, né? Depreciação do veículo, do pessoal, do comercial, isso é despesa. Por que acontece? Porque aqui eu tenho um gasto que ele tem uma relação com as vendas. Legal? Tá? Esse é um ponto fundamental aqui. Então a banca ela vai ter que informar onde está sendo gasto, porque não tem como falar depreciação. A depreciação por si só é difícil. Se for despesa, ele vai ter que ter relação com a atividade de vendas, né? Ou comercial, administrativo, financeiro, né? Se for custo com a atividade fim. Legal? Beleza? E o desembolso, né? É o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Esse desembolso pode ocorrer antes, durante ou após a efetivação do gasto. Por isso que ele não é necessariamente um gasto, ele é a contraprestação monetária, né, de um gasto que eu estou realizando. Legal? Beleza? Tá? E aí, pontos importantes, né? As despesas, quando reconhecidas, elas vão diretamente para resultado, né? E os custos, quando são reconhecidos, eles são incorporados ao estoque, né? Porque se eu estiver falando de uma matéria-prima, né, o custo da matéria-prima ela vai para dentro do estoque, né? Ou seja, então enquanto esse estoque não for vendido, né, o custo fará parte do estoque. Legal? Tá? Então esse é um ponto importante que a gente vai ver, obviamente, com o passar do tempo aqui. Tá? Então, em regra geral, o que a gente tem? Se eu estiver falando de produto, né, a gente tem o custo, que vai variando do produto. Serviço já é mais complicado, né? Ter estocagem de serviço, né? Mas como o custo também tem relação com o serviço, né? Então a gente colocou esse panorama para os dois. Mas principalmente para produto, né? Tem um custo, vai para dentro do produto, se não for vendido, ele vai para estoque. Aí quando ele vai ser vendido, vai para resultado, como o CPV, por exemplo, né? Ou com o CMV, se for mercadoria, né? Já a despesa, ela vai diretamente para resultado, né? Ou seja, uma despesa vai diretamente para o resultado, não estoca a despesa, tá? E aí, o conceito aqui de gastos, né, ele é mais abrangente, né? Porque ele pode ser investimento, esse investimento pode se transformar em custo, numa depreciação de uma máquina, por exemplo, e essa depreciação vai fazer parte do custo do produto, que vai ser estocado, só vai para resultado quando for vendido, e esse investimento pode ser despesa, né? Quando eu falo, por exemplo, de uma depreciação dos veículos do pessoal do comercial, se a despesa vai diretamente para resultado. Legal? Beleza? Então essa é a primeira lógica que a gente precisa entender. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Determinada empresa industrial apresentou as seguintes informações no mês de abril de 2021. Compra de estoque de matéria-prima, 100 mil. Mão de obra direta, 200 mil. Propaganda e marketing, 50 mil. Aquisição de equipamentos, 50 mil. Comissão sobre vendas, 20 mil. Matéria-prima consumida, 80 mil. Depreciação dos veículos de venda, 5 mil. Depreciação de equipamento de produção, 15 mil. Baixa de estoque por roubo, 2 mil. Aluguel de fábrica, 10 mil. Salário dos profissionais contábeis, 8 mil. Gente, com esse exemplo aqui, vocês já vão ter muita noção
desses conceitos que nós trouxemos agora. Então, por exemplo, o que é investimento? A aquisição, quando aquele cara é ativo. Ou seja, comprei a matéria-prima, estoque, está no ativo, 100 mil. Comprei equipamento para produção, ele é ativo, 500 mil. Então, somei esses dois, 600. Perda, né? Perda de baixa de estoque por roubo, R$ 2.000, né? Que é uma perda involuntária, né? Despesas, né? Tem relação direta ou indireta com a geração de receita, marketing, comissão de vendas, veículos de venda, depreciação, né? Salários dos profissionais da contabilidade, R$ 83.000. A mão de obra direta, 200 mil. A matéria-prima consumida, 80. Então, reparem aqui, ó, uma coisa é a compra. A compra está no estoque. Então, se está no estoque, é investimento. Tudo quando eu estou consumindo, vai fazer parte do custo, tá? Porque ela deixa de ficar no estoque de matéria-prima, né? Aluguel da fábrica também é custo. Depreciação dos equipamentos da produção, também custo, R$ 305.000. Legal demais, né? Então, são conceitos que você vai olhar, vai observar e vai absorver com o passar do tempo. Bacana? Tá? Então, pontos importantes, ó. Compra da matéria-prima é investimento. O consumo dessa matéria-prima no processo produtivo é custo. Aquisição de equipamento da produção, né, a máquina que eu comprei, era investimento. E a depreciação desses equipamentos da produção é custo. Legal? Beleza? Então, é um bizu bem importante que a gente dá aqui. E aqui são outras nomenclaturas que são usadas na área de custos, né, que talvez, né, a banca possa usar. Por exemplo, custos primários. Quais são os primeiros custos que existem, né? Matéria-prima consumida e mão de obra direta, né? Ou seja, mão de obra direta, ou seja, matéria-prima sozinha e a mão de obra direta para poder tentar transformar essa matéria-prima, né? E o custo de produção do período, que são os três fatores de produção: matéria-prima consumida, mão de obra direta e custos indiretos. Vamos falar sobre esses custos indiretos já já, tá? Aqui eu poderia também chamar de material direto, tá? Também estaria valendo, né? Como embalagem, né? Outros insumos, né? Então, mas são três grandes fatores de produção. O material que eu consumo, né? Na produção, a mão de obra diretamente atribuível, né? Àquela produção e os demais custos, que são chamados de custos indiretos, tá? Agora, outra nomenclatura que as bancas gostam muito: custo de transformação, né? Ou custo de conversão. Porque assim, a matéria-prima, ela é um fator de produção. Vou botar aqui, ó. Vou botar só a matéria-prima. Mas ela sozinha, ela não vira produto acabado. Então eu preciso ter a mão de obra direta e os custos indiretos, para que essa matéria-prima que eu comprei, de fato, seja consumida no processo de produção. Então eu comprei madeira. Se ela ficar sozinha lá parada, ela não vira nada. Agora, se eu aplicar uma mão de obra direta, né, transformo nessa matéria-prima com energia elétrica, depreciação, entre outros, ela vira um produto acabado. Entenderam a lógica? Esse é o grande esquema. E o custo unitário de produção, que seria o total de custos do período, né? Matéria-prima, mão de obra, custos indiretos, dividido pela quantidade produzida, né? E o custo de produto vendido seria justamente esse custo unitário de produção vezes a quantidade vendida, né? Que nem tudo que eu produzo eu vendo, né? O que eu não vendi é estoque, o que eu vendi passa a ser custo do produto vendido. Lindo demais, né? Beleza? Tá? Outro ponto importante que as bancas gostam de cobrar, né, e é ficar atento, é a classificação dos custos, né? Ou seja, como é que eu classifico os custos, né? Aí depende. Eu posso classificar o custo quanto à facilidade ou não de identificar aquele custo ao produto, ao serviço que eu estou prestando, né? Se eu consigo identificar facilmente, mensurar facilmente, né? Se ele é facilmente associável àquele produto que eu estou produzindo ou aquele serviço que eu estou prestando. Então a gente segrega essas classificações aqui em custos diretos e indiretos. O que são custos diretos, né? São custos que são facilmente identificáveis, né? Eu consigo fazer uma apropriação muito fácil em relação ao produto que eu estou produzindo e o serviço prestado. Eu consigo quantificar, consigo identificar, né, sem problemas, né, sem criar nenhum critério de rateio aqui. Então, por exemplo, a cadeira que eu estou sentado aqui tem vários insumos. Então, ou seja, a matéria-prima consumida, né, é justamente um tipo de custo direto, que eu consigo identificar plenamente, né, que existem matérias-primas na produção de um produto. E a própria mão de obra direta, né, que é justamente quantificada pelas horas aplicadas.
né? Então, se a gente tem aí justamente a mão de obra direta e a matéria-prima consumida, ou os insumos consumidos, né? Como exemplos muito fáceis de serem identificáveis de custos diretos. Legal? Já os custos indiretos são aqueles que não podem ser facilmente identificáveis, né? Eles existem, são necessários no processo de produção ou na prestação de serviço, mas não consigo identificar, mensurar diretamente, né, aquele produto ou serviço prestado. Então, pelo fato dele ser de difícil mensuração, identificação e apropriação, né, eu preciso de algum critério ou de rateio ou de apropriação de custos, né, para sua alocação. Né? Então, por exemplo, depreciação dos equipamentos da produção. Né? Ou seja, eu tenho lá uma máquina que ela produz, sei lá, 10 itens diferentes. Aí a depreciação da máquina é pelo desgaste, mas pelo desgaste desses 10 itens. Então, qual é a parcela que eu aloco da depreciação para cada item? É difícil, né? Preciso criar algum critério de apropriação, de rateio, né? Salários dos supervisores da fábrica. De novo, eu tenho 10 produtos diferentes. E aí eu tenho um supervisor, né? Ou um chefe lá, né? Um encarregado que seja, né? Que ele supervisiona, sei lá, 10 funcionários que trabalham nessas 10 frentes de produtos. É um salário único. Como é que eu rateio o salário dele, que é o custo, em relação a cada produto fabricado, né? O próprio aluguel, né, do prédio, né, da contabilidade, se eu tiver que prestar algum serviço, né? Ou seja, eu sou um histórico de contabilidade e alugo prédio. Esse aluguel tem relação com a relação de serviço prestado, né? Mas eu não consigo fazer uma alocação precisa ali, né? Então, são chamados custos indiretos de fabricação. Então, mais à frente vocês vão ver que tem a questão dos rateios, né? E tudo mais. Legal? Agora, tudo isso faz sentido, né? Se a empresa produz mais de um produto, né? Ou presta mais do que um serviço, né? Porque se ela só tiver um serviço ou um produto, todos os custos seriam diretos. Beleza? Show de bola? E uma outra classificação tem relação aqui, né? Quanto ao nível de atividade operacional, né? Ou seja, a proporção, né, de volumes de produtos fabricados, né? Ou com a proporção de serviços prestados, né? Ou seja, a lógica é o seguinte: eu posso classificar meus custos com base no meu nível de atividade operacional, no meu nível de produção, no meu nível de serviços prestados. Então, numa indústria, isso é muito fácil visualizar. Matéria-prima consumida, por exemplo, quanto mais produção eu tenho, mais eu vou consumir. A mão de obra direta, quanto mais produção eu tenho, mais eu vou consumir. Né? Ou seja, então é uma lógica muito, muito fácil aqui. Né? Então a gente divide essa classificação em custos variáveis e custos fixos. Tá? Então, o que são custos variáveis? Ou seja, os valores se alteram, né, proporcionalmente ao volume produzido. Né? Ou pelo menos eles vão se alterando, né, conforme a produção ou a atividade vai aumentando. Então, ou seja, se eu estou produzindo mais, eu estou consumindo mais custos, né? Matéria-prima, por exemplo. Né? Se eu estou produzindo menos, estou consumindo menos matéria-prima. Né? Então, esse é um ponto importante. Matéria-prima consumida, então, custo variável? Sim. Quanto mais produção eu tenho, mais custo variável eu tenho. Embalagem do produto também é custo variável? Sim. Quanto mais produto eu tenho, mais embalagem eu estou consumindo. Mão de obra direta? A mesma coisa aqui. Legal? Tá? Então, esse é um ponto aí importante a ser ressaltado. E os custos fixos, né? Aqui é um ponto importante de conceito, né? Porque eu já vi muitos livros dizendo que o custo fixo não se altera em nenhuma hipótese, né? Isso não é verdade, né? Aqui é o seguinte: os custos fixos são aqueles que os valores permanecem o mesmo, né? Dentro de uma capacidade pré-definida da empresa, né? Então, ou seja, se eu tenho um custo que eu tenho uma capacidade X, se eu produzir menos, esse custo não vai se alterar. Né? Ou seja, por quê? Porque esse custo ele é até uma determinada capacidade. Né? Então, eu posso oscilar a produção dando essa capacidade, que aquele custo é o mesmo. Então, ele não tem variação em função dessa capacidade. Tá? Então, não tenho essa variação, né, do custo variável, né? E por isso ele é chamado de custo fixo. Tá? Então, o aluguel da fábrica, né, o IPTU da fábrica, a depreciação dos equipamentos, se for pelo método linear, né? Então, ou seja, eles não se alteram, né, a princípio, né, de acordo com esse volume de produção que está oscilando dentro dessa capacidade instalada. Bacana? Show de bola? E agora um ponto importante, né? Todos esses conceitos que nós trouxemos,
Esses conceitos têm relação com o volume total, né? Então, o custo variável ele varia no seu total, né? E o custo fixo ele se mantém inalterado, né? Na sua totalidade. Só que quando eu trago esse conceito para o custo unitário, ele inverte. Por quê? Porque o custo variável unitário ele deveria ser constante por unidade produzida, porque o que vai variar no seu total. O que eu estou querendo dizer com isso? O custo da matéria-prima consumida ele é R$ 10 por quilo, beleza? Ou seja, 1 quilo, R$ 10, 2 quilos, R$ 20, 3 quilos, R$ 30 e por aí vai. Então, repare que o que está variando é no seu total. Quanto mais eu estou produzindo, mais matéria-prima eu estou usando, né? Mas na unidade ele não deveria variar. Legal? Já o custo fixo unitário, ele já tem alteração conforme o volume de produção. Então, se eu pago um aluguel de R$ 10.000 e em tese, né, eu produzo, sei lá, 10.000 unidades, né, é R$ 1 de custo fixo alocado a cada unidade produzida. E se eu passo a produzir 5.000 unidades? Em tese, né, seria esses 10.000 dividido por 5. 5.000, né, daria R$ 2, né? Então ele iria aumentar conforme a produção fosse caindo. Tá? Então esse é um ponto importante para a gente entender aqui. Tá? Embora, né, o CPC 16, que trata de estoques, né, ele trabalha com uma outra lógica aqui. Tá? Mas para questões de custos é isso que vale. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma empresa lá tem uma produção atual de 10.000 unidades e um custo variável total de 100.000. Então, se eu dividir 100.000 por 10.000, vai dar R$ 10, né, que é o custo variável unitário. Um custo fixo total de 300.000, 300.000 por 10.000 vai dar 30. Então, meu custo unitário é de R$ 40, né? R$ 10 de custo variável e R$ 30 de custo fixo. Beleza. Aí vamos supor que eu vou aumentar a produção aqui, ó, em 20%. Então, minha produção, que eram 10.000 unidades, passaram a ser 12. Então, o custo variável total ele aumenta. Ele aumenta em 20% também. Mas repare que o meu custo variável unitário continua o mesmo. Ó. Porque aqui, na verdade, agora a minha relação vai ser 10 por 12.000 e não 10 por 10, né? Então, ou seja, aqui continua sendo R$ 10, né? Só que multiplicado por uma quantidade maior. Então, deu um custo variável, obviamente, maior. O custo fixo se manteve aqui em 300, né? Total. Só que se for dividir por 12.000, agora vai dar 25. Então, repara que meu custo unitário passou a ser 35. Eu tive um custo menor, porque eu mantive o mesmo custo fixo, mesmo produzindo mais. Legal? Então, repara que eles são inversamente proporcionais aí, quando eu me refiro, né, ao montante unitário. Show? Tá? Uma observação importante, né, de acordo com o CPC 16, né, a alocação desses custos fixos, né, indiretos, devem ser baseados na capacidade normal de produção. Né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Esse nível real de produção deve se aproximar da capacidade normal. Então, como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não poderia ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Então, os custos fixos não forem alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesas no período em que são incorridos. Né? Então, a gente vai ver isso com detalhes no CPC 16. Então, o CPC 16 ele trata o seguinte: ele fala que se o custo fixo ele tem relação com a capacidade de produção, né, e eu produzo menos, eu estou tendo uma perda. Por que uma perda? Porque eu estou pagando a mesma quantidade de custo fixo, produzindo menos. Então eu tenho que evidenciar isso. A parcela que não foi produzida, né, a alocação desse gasto que foi pago e não foi produzido vai ser despesa. Né? É isso que o CPC 16 traz. Mas a gente, para quem já assistiu a aula, vocês já viram isso, né? Mas para quem não assistiu, recomendo que vejam que está lá o nosso exemplo, né, trazendo esse ponto aqui. Legal? Beleza? Mas para a quantidade de custos, vale essa lógica aqui dessa relação inversamente proporcional. Bacana? Tá? E aí, meus amigos, também existem alguns conceitos interessantes, que são os custos semifixos, né? Que em princípio são fixos, mas com o aumento da produção pode ocorrer um aumento em tais custos, né? E aí eles se ajustam a essa nova realidade e aí voltam a se apresentar como custo fixo. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que tem um departamento de manutenção com 5 funcionários, né? Aí a produção ela pode aumentar tanto, né, com a aquisição de novas máquinas, equipamentos, que pode ser necessário contratar mais um funcionário e que elevaria o custo de departamento de manutenção.
Então, ou seja, esse funcionário adicional, ainda que a produção aumente em certo nível, não necessará contratar outro funcionário. Volta a ter característica de custo fixo. Então, ou seja, o que aconteceu ali? Eu tinha uma quantidade de produção, 5 funcionários, e comecei a aumentar tanto a produção que eu precisei aumentar, né, mais um funcionário. Naquele momento ali, ele não deixou, né, nessa transição, ele não é mais custo fixo, né, porque ele aumentou entre um mês e outro. Depois ele passa a ser custo fixo, porque ele vai ser estruturado dentro da nova operação da empresa. Mas assim, é um conceito muito teórico mesmo, né? Então é difícil você trabalhar com isso na realidade. É só para fins de prova mesmo. E o semivariável, que faz mais sentido, né? É a energia elétrica, por exemplo, né? Que tem uma parcela fixa e outra variável. Né? Então, por exemplo, a energia elétrica tem lá uma quantidade de quilowatts que é fixo, né? Até mesmo que o consumo seja zero, é fixo. Né? E a partir de uma certa quantidade de quilowatts consumido, tem uma parcela variável, né? Então, chamados semivariáveis aí. Beleza? E o custo de produção do período, como nós comentamos, é o somatório de todos os custos, né? Sejam eles variáveis e fixos, sejam eles diretos ou indiretos, a depender da classificação, né? Se é em relação à facilidade de identificar e mensurar, ou a classificação em relação à atividade operacional, né? O volume de atividade operacional. Bacana? Show de bola? Né? Então aqui a gente tem o volume de atividade, né? Então, se a gente tem o custo fixo, que a princípio ele permanece inalterado, né? Até determinada capacidade de produção, e o variável que vai aumentando aqui, né? Então repare que ele começa do custo fixo e vai, né, aumentando quando o volume de produção ele vai aumentando também. Show de bola? Bacana, né? E as despesas, né? As despesas também podem ser classificadas como variáveis e fixas, né? Só que aqui, né, já tem relação com as receitas, né? Então, por exemplo, as despesas variáveis, elas vão se alterando conforme o volume de vendas. Ah, se eu tenho um imposto sobre venda, ou seja, quanto mais eu vendo, mais imposto sobre venda eu tenho. Quanto mais eu vendo, mais comissão de venda eu pago. Né? Quanto mais eu vendo, mais, né? Enfim, se eu arco com frete, por exemplo, né? Frete de vendas também seria uma despesa variável. Então, ou seja, ele tem relação com o volume de vendas, não com a atividade operacional, né? Mas com o volume de vendas. E as fixas não se alteram conforme o volume de vendas. Salário dos contadores, a depreciação dos veículos do setor de vendas, né, dentre outros. Então, repare que as despesas já têm relação com a obtenção de receitas. Legal? E as despesas diretas e indiretas é a mesma lógica do custo, né? Se eu consigo fazer uma correlação fácil, né, ou não, com as vendas, né? Então, por exemplo, o frete de vendas tem correlação direta com a venda. A comissão é diretamente relacionada à venda. Consigo identificar, né, de forma fácil, né? Agora, uma despesa financeira, um seguro, já não tenho como fazer essa correlação de forma fácil, de mensuração isso de forma fácil. Então, eu preciso criar algum critério aí para poder fazer essa alocação. Legal? Beleza? Então vamos trazer aqui 4 questões, né, envolvendo esses conceitos iniciais, tá? Então vamos lá. A respeito da classificação dos custos industriais, julgue os itens seguintes. O custo cujo valor independa da quantidade produzida pela empresa até o limite da sua capacidade é considerado custo fixo. Perfeito, né? Repare que ele falou até o limite da capacidade instalada, né? Perfeito, né? Verdadeiro. A energia elétrica consumida no processo produtivo é um exemplo de custo semivariável, quando o contrato prevê a cobrança de um valor específico, sempre que o consumo ficar abaixo do mínimo estipulado pelo fornecedor de energia. Também está certo, né? Ou seja, ele começa com fixo e depois começa a transformar em variável aqui. O seguro do prédio onde fica a fábrica é exemplo típico de custo direto, né? Não, aí está errado, né? Porque a fábrica não tem relação direta com a quantidade produzida, né? É um custo necessário, mas está indiretamente relacionado, né, à produção. Né? Então, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas, né? Então, aqui estamos diante da letra C. Beleza? Show, né? Segunda questão, né? A contabilidade de custos possui uma linguagem própria que permite ao profissional da contabilidade constituir o processo de análise, apuração e divulgação das informações relacionadas a custos, à medida que se mostrarem pertinentes de acordo com a necessidade informacional dos inúmeros stakeholders. Tomando por base esse processo de terminologias na contabilidade de custos, assinale a afirmativa correta. Os gastos representam a compra de um produto ou serviço
que tem por capacidade, né, gerar o dispêndio de recursos financeiros por parte da empresa, a exemplo da aquisição de imobilizado, cara, é um tipo de gasto. Não vou dizer que o gasto tem esse conceito, mas não está errado aqui essa alternativa. Vamos ver as demais. Os custos representam um sacrifício monetário referente a pagamento de gastos? Ou seja, não necessariamente pagamento, né? É o consumo, na verdade, né? Então esse cara está errado, né? Errado aqui, ó. Terceira, as despesas podem ser entendidas como os recursos utilizados na construção de bens ou serviços de uma indústria, como, por exemplo, despesas com vendas e comissões, né? Despesa não tem nada a ver com indústria, né? Não tem relação com bens e serviços, né? Ou seja, então isso está errado. As perdas são gastos anormais e involuntários do processo produtivo, já estão incluídos no custo-produto. Não? Os gastos anormais e involuntários não estão no custo-produto, não. São as perdas normais, né, que estariam. Então, de fato, aqui, letra A é a certa. Legal? Terceira, né? Olha essa aqui, ó, que fala de custo variável e custo fixo. Ó. No primeiro semestre de 2025, uma fábrica incorreu R$ 800 mil de custo fixo e R$ 500 mil em custos variáveis. A fábrica projetou um aumento de 20% da produção no segundo semestre, sem necessidade de realização de novos investimentos ou de aumento na estrutura atual. Opa, já deu um bisuzão aqui, ó. Então, ou seja, ó, o custo fixo não vai ser alterado. Então, ele permanece inalterado. Não tive novos investimentos, nem aumento na estrutura atual. Só que, ó, se eu aumentei 20% da produção, né, obviamente meus custos variáveis vão aumentar, né? Vão aumentar em 20%, né? Não é isso? Show de bola? Tá? Então é esperado o seguinte comportamento dos custos totais no segundo semestre. Então, ou seja, eu vou ter uma manutenção do custo fixo, né? Cadê? Ó? Manutenção dos custos fixos e o aumento dos custos variáveis. Ó, acho que ele inverteu aqui, ó, aumento dos custos variáveis e manutenção dos custos fixos. Se ele estivesse falando das unidades unitárias, aí beleza, eu diminuiria o custo fixo unitário e manteria o custo fixo variável unitário. Desculpa, manteria o custo variável unitário, né, e diminuiria o custo fixo unitário. Mas aqui está falando de valores totais, né? Então, ou seja, eu aumento o meu custo variável e mantenho o meu custo fixo, já que eu não vou ter novos investimentos nem aumento na estrutura atual. Legal? Tá? Bom, uma sociedade empresária produz e vende material esportivo. Em junho de 2025 foram reconhecidos os seguintes gastos relacionados ao pessoal: comissão de vendedores 40 mil, empregado de fábrica 120, empregado de administração 150. Dois gastos representam custos de produção. Quanto? Cara, isso é fácil, né? Porque se comissão é despesa, empregado da administração também é despesa. Só sobrou quem? Empregado da fábrica. 120 mil reais, letra B de bola. Show de bola aqui, gente, beleza? Tá? Então a gente fecha aqui esse primeiro bloco, né, com esses conceitos introdutórios de custos. Tá? Tem muita coisa boa para a gente falar sobre esse assunto ainda, mas aqui já demanda aqui inúmeras questões, né, que já derruba grande parte dos candidatos. Tá? Então a gente fecha esse primeiro momento aqui, voltamos daqui a pouquinho com mais contabilidade de custos. Valeu, gente, até já!